Porém, às vezes a gente acaba querendo demais fazer ali o politicamente correto, né? E não incomodar os outros. E é preciso dizer claramente que Cristo veio sim para todos, mas nem todos o acolheram e nem todos vão o acolher. Olá, tudo bem com você? Eu sou Rafael Matos e você está no canal Homens de Fé. Este é o vídeo número 3 desta série sobre o Sínodo da Igreja Católica que o Papa Francisco convocou e que vai culminar em 2023. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1 e 2, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assisti-los e entender melhor todo esse processo de reflexão que eu estou fazendo aqui nesta série. Beleza? Agora nós vamos ver sobre a participação. Então eu convido você a participar também dessa reflexão, deixando aqui embaixo o seu comentário, o seu like e, é claro, compartilhando esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem possa chegar a muitos católicos que ainda não participam como deveriam da vida da igreja. Vamos lá então. Participação é nada mais nada menos do que você ter parte na ação de alguma coisa. Quando a gente fala de participação no sínodo, uma igreja sinodal que caminha junto, é fundamental, além da comunhão, que nós já falamos no vídeo anterior, que a gente constantemente esteja tendo parte nas ações da igreja. E ao contrário do que muitas pessoas têm falado de maneira muito errada por aí em outros canais do YouTube, essa participação que está sendo proposta, ela não tem nada a ver com algo comunista ou algo puramente até democrático, né, como tem sido acusado. E não, eu acredito que não. E não por um mero otimismo meu, mas porque o catecismo mostra para nós que cada batizado, que cada fiel católico é chamado a participar também no corpo de Cristo. Chamado a participar também na igreja, nas ações da igreja. E é claro que nós vamos ver, eu já vou citar aqui 2 exemplos, que essa participação ela não é exatamente igual para todos. Lembra no vídeo número 2 que eu citei o exemplo do meu trabalho no projeto social e também eu citei o exemplo aqui de casa. Eu vou continuar nesses 2 exemplos ainda. Aqui na minha casa, todos participam das ações, daquilo que acontece. Porém, existem níveis de responsabilidade nessa participação. Eu jamais vou poder passar a missão para o meu filho Brian, de menos de 3 anos, para lavar uma louça, ou lavar o carro, que seja. Existem coisas que ele participa da maneira como ele consegue, que ele consegue dar conta daquilo. Isso deveria ser óbvio para nós. Assim também no meu trabalho, um exemplo claro no meu trabalho é que existe a equipe gestora lá do meu trabalho, existem os funcionários, existem as crianças, adolescentes e idosos que nós trabalhamos no projeto social. Cada um tem uma responsabilidade, tem um nível de participação nas atividades. Porém, todos participam de alguma maneira. Quando nós estamos falando de participação na vida da igreja, não significa que o povo vai tomar todas as decisões, mas significa que o povo de Deus vai contribuir de uma forma significativa, eficaz no processo de condução daquilo que os bispos, os padres, que têm a responsabilidade maior de condução da igreja, do povo de Deus, irão tomar nos próximos anos. Veja, lembrando o exemplo ainda do projeto social que eu trabalho e também aqui em casa, por mais que muitas vezes eu e minha esposa aqui em casa consultemos os nossos filhos, a palavra final é nossa, porque pesa sobre nós a responsabilidade de conduzir a família e não a dos filhos. Nossos filhos não têm maturidade, não têm conhecimento e não têm a responsabilidade de estar à frente da família. A responsabilidade de tomar as principais decisões são nossas, ainda que muitas vezes nós não acatemos as sugestões deles. Então isso precisa estar claro para todo o povo católico e eu creio também que esteja claro para todos os senhores padres e bispos da nossa igreja. Assim também lá no meu trabalho.
Embora as irmãs, né, que coordenam o projeto social onde eu trabalho, elas escutam muito os funcionários, porém, elas não acatam tudo. Elas têm o discernimento, e aí está a palavra-chave desse sínodo, é essa escuta para ter o discernimento do que precisa ser levado para a ação e o que deve ser evitado. Então, no documento preparatório que está lá no site da CNBB, a gente entende algumas coisas muito importantes. Não tem como eu aprofundar tudo aqui, porque é um documento de mais de 30 páginas. Eu convido você a acessar o site da CNBB e procurar esse documento do sínodo, porque ali mostra muitos pontos interessantes, inclusive nos alerta para que a gente não fique tratando esse sínodo apenas como algo meramente político, meramente social. Ali no documento diz claramente que nós vamos errar se nós esquecermos de pedir a luz do Espírito Santo. O discernimento aqui não está somente em perceber as necessidades meramente humanas, mas o discernimento desse sínodo consiste na escuta atenta também ao Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está nos provocando a Igreja Católica nesse novo milênio a assumir como desafio pastoral, como desafio para a sua missão. Vamos conceituar agora então igreja. O que é igreja então? Como de certa forma já acabamos dizendo, é essa comunidade dos fiéis batizados que formam aí a comunidade, não qualquer comunidade, não qualquer grupo, mas o grupo de pessoas que se iniciou por desejo de Jesus. Foi Jesus que iniciou a sua igreja. Perceba que a igreja não existe só por existir, né? Cristo confiou a igreja ao Papa, né? aos bispos e a todos nós que fazemos parte desse também entendido, além como povo de Deus, pode ser entendido como corpo de Cristo, para uma missão, que nós vamos aí logo no quarto episódio, vamos estar aprofundando essa temática também. Aí, a questão da hierarquia, vamos conceituar a questão da hierarquia. Falando de Igreja Católica, nós estamos falando aí da questão do clero, né? Principalmente aqueles que têm o sacramento ali da ordem, os padres, os bispos. Estamos falando também dos leigos. Eu, né, a maioria de vocês aí que estão me acompanhando nesse canal, nesses vídeos, e nós fazemos parte da hierarquia. Porém, nessa hierarquia constituída, lembra dos níveis de responsabilidade que eu dei o exemplo do meu trabalho e aqui em casa? Nessa hierarquia, o nível de responsabilidade está nos bispos, nos padres, no Papa e não nos leigos. Isso precisa ficar muito claro. Isso jamais deve se mudar. A hierarquia, ela é necessária e ela é muito boa, muito saudável, quando ela é exercida a favor do bem comum. Quando o poder de estar acima, ele jamais é usado para oprimir ou para ser servido. O poder do Papa, de todo o clero, está acima, sim, de nós, mas não no sentido de se achar os melhores, né? Por isso, exatamente essa proposta do sínodo, deles escutarem o povo de Deus, que está abaixo, entre aspas, da hierarquia, mas em dignidade nós somos todos iguais, porque Papa, padres, bispos, leigos, batizados, os catequistas, os ministros, o povo de Deus que participa nas celebrações eucarísticas, todos temos a mesma dignidade diante de Cristo. Ninguém é melhor ou pior. Todos somos batizados e chamados à missão de evangelizar, a missão de participar nesse corpo de Cristo, porém em níveis de poder e responsabilidade diferentes. Não melhor nem pior, mas diferentes. Em relação aos padres, aos ministros ordenados, eles têm uma tríplice função dentro da sua participação no corpo de Cristo: de ensinar, de governar e santificar. E aqui eu quero abrir um parênteses para alertar e fazer um pedido, já participando aqui do processo de poder falar nesse sínodo de alguma forma, nesse processo, falar aos senhores padres, senhores bispos, que não se esqueçam dessa última questão,
que é uma inquietude que eu tenho no meu coração e muitos fiéis têm no seu coração, dessa missão de santificar. Ela é muito importante e tem sido negligenciada. Tem se falado muito em política, tem se falado muito em questões que vão ali na perspectiva da cultura do encontro, da acolhida, que o Papa Francisco tanto fala. Porém, às vezes a gente acaba querendo demais fazer ali o politicamente correto, né? E não incomodar os outros. E é preciso dizer claramente que Cristo veio sim para todos, mas nem todos o acolheram e nem todos vão o acolher. Eu digo especificamente sobre o quê? Sobre a participação. Vamos olhar bem. Tem muita igreja por aí que os padres não falam mais de inferno, não falam mais de pecado, para não gerar esse possível, entre aspas, afastamento dos fiéis, né? Mas é uma mentira, é uma falácia. Porque a gente percebe em igrejas aí que não se fala mais disso. Eu estou falando, é claro, com discernimento, de uma forma apropriada. Apropriada no sentido de não exagerar, mas também não negligenciar. Perceba que o Frei Gilson, alguém me explica aí por que o Frei Gilson fala dessas coisas e ele tem uma participação das pessoas. Mais de 100 mil pessoas acompanham ele nas lives às 4 horas da manhã, enquanto outros padres que não tocam nesses assuntos sobre pecado, inferno ou crescimento nas virtudes cristãs têm um discurso vazio e tem cada vez menos participação de pessoas na sua paróquia, na sua comunidade. Alguém consegue me explicar? E agora, para nós leigos, nós temos também 3 questões importantes para os leigos nesse processo de participação. Vocação, assumir a própria vocação, descobrir a sua própria vocação, abraçar aí os ministérios e ter zelo pelo ministério que você abraçou, pelo trabalho, o envolvimento seu na igreja, fazer isso com amor, com paixão. E em terceiro lugar, a cooperação. Este último que eu quero destacar também. A cooperação para nós leigos está no sentido, especialmente desse sínodo, na capacidade de cooperarmos ao escutar e ao falar. Tem muita gente que precisa falar o que não concorda, o que acha que está errado, o que acha que está incoerente com a palavra, com o magistério, com aquilo que Deus pediu de nós. E se você, meu irmão e minha irmã que está aí me escutando, me vendo, se você se calar, vão ser colocadas em prática, é bem possível que sejam colocadas em prática, ações das quais nós não participamos no processo de decisão. Por isso é fundamental que você participe desse sínodo, participe de todo o processo, com respeito, mas também com ousadia e coragem de dizer o que precisa ser mudado e o que precisa permanecer no coração da igreja, sem querer fazer média com as coisas do mundo, mas tendo a coragem de abraçar o Evangelho e testemunhar o Evangelho, assim como fizeram os grandes santos, os grandes profetas, os grandes cristãos católicos da nossa história da igreja. Gratidão por você ter ficado aí até o final desse vídeo. Continue aí assistindo também, participando desta série, compartilhando, deixando o like, se inscrevendo, fazendo tudo o que precisa aí, para que você não perca nada daquilo que semanalmente eu coloco aqui no meu canal Homens de Fé. Beleza? Então, Deus te abençoe e eu espero você no próximo vídeo.